neurociência, evidentemente, ela trabalha em torno do cérebro humano, e o cérebro humano ele é a matéria-prima mais elaborada do universo. Né? É com o cérebro que nós temos a motricidade, é com o cérebro que nós escutamos, falamos, é com ele também que temos nossas emoções, amamos, nos apaixonamos. O cérebro é a sede de todo o saber, do conhecimento, ele é um órgão, resumidamente, fantástico. Né? Então, a partir do momento que você começa a estudar um pouco dele, não fica muito difícil se cativar pelo estudo da neurociência. A neurociência, na verdade, foi uma escolha por uma identificação de uma ciência mais robusta, uma ciência mais pesada, que você não fique preso ao feeling, ao achismo. Então, ou seja, muitas vezes as pessoas percebem a neurociência como algo frio, como algo biológico, como algo simples. E não é, os mecanismos são complexos, as variáveis são complexas, o que muda é a linguagem e o jeito de você analisar situações relacionadas, por exemplo, à psicologia, né? Primeiro que a neurociência é a maior revolução do século XXI. Na década de 1990, foi eleita a década do cérebro, nunca antes na história da ciência mundial houve uma congregação de saberes como na neurociência. Isso quer dizer o seguinte, que hoje o estudo cerebral, o estudo da mente humana, por questões de conhecimento, por questões de método, por questões de avanço de equipamentos, você consegue entender muito mais. Então, coisas que no passado, há 30 anos, 20 anos atrás e 50 anos atrás, você tinha um pensamento meio achista, hoje você consegue reproduzir isso com mais assertividade no laboratório, você consegue reproduzir isso com uma ideia mais científica. Bem, a meu ver, o diferencial da neurociência está no fato de que ela explica e ensina a gente a vida, né? Ela nos ensina o porquê que tomamos decisões, porquê que a gente cada um tem um jeito de ser, um jeito de agir, condutas, o porquê que nós dormimos, alimentamos, respiramos. Quem explica tudo da vida é a neurociência, né? Tudo gira em torno do centro de toda a função, que é o córtex cerebral, o tronco cefálico. Então, o diferencial da neurociência está no fato dela ensinar para a gente o que é a vida em si. Eu acho que é interessante porque a psicologia não ocorre no vácuo, não é no éter. Onde que ocorre esse processo psicológico? Onde que se dá a dinâmica da psique? Então, a neurociência, para mim, é uma forma de estudar com veracidade e se aproximar mais de onde que acontece esse sistema dinâmico, onde que acontece esse sistema psicológico. Recentemente tive um caso que eu fui fazer uma avaliação e foi bem interessante. Por quê? Porque a pessoa tinha um diagnóstico de TDAH, quanto na verdade era de ansiedade infantil. E são duas coisas parecidas, mas diferentes. O que muda? Muda a área neuronal. Então, enquanto a avaliação psicológica ela está centrada na semiologia do comportamento, a avaliação neuropsicológica ela está centrada na correlação anátomo-funcional, ou seja, na execução do comportamento associado, ou na execução da tarefa, né, de um dado comportamento, relacionado com uma área do sistema nervoso. Isso te dá uma assertividade maior no diagnóstico, como também da intervenção. Depois
do incremento da tomografia de crânio. Hoje a gente já tem tomografia de crânio com emissão de pósitrons, temos o SPECT, temos ressonância magnética funcional. O diagnóstico ele ficou mais concreto e a gente consegue chegar nele com maior brevidade, ou seja, nós temos já os tradicionais formulários, questionários que nos auxiliam na avaliação neuropsicológica para definir diagnósticos. Entretanto, às vezes demora um certo tempo até chegar a ele. Com o advindo desses exames complementares, medicina nuclear, radiologia, nós conseguimos firmar diagnósticos mais rápidos e com mais certeza. Aumenta o valor preditivo positivo, a acurácia dos diagnósticos. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you love. Bem, a contribuição da neurociência ela se dá basicamente em auxiliar, em chegar-se ao diagnóstico do paciente. E esses exames que a gente tem hoje na nossa mão, junto aí também a eletroencefalografia, potencial evocado, a gente consegue estudar o cérebro, localizar algumas alterações, até mesmo às vezes anatômicas, às vezes da atividade elétrica cerebral, junto com a avaliação psicológica, formular uma hipótese diagnóstica mais plausível. Nós sabemos que a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano. E do outro lado, você tem a neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, tanto o cérebro animal quanto o cérebro humano mesmo. Então, o casamento entre essas duas ciências deu origem à neuropsicologia, que estuda o comportamento humano e sua relação com o cérebro. Então, nós sabemos que o cérebro, o sistema nervoso central, ele controla todas as funções do nosso organismo, tanto as questões psicológicas, questões emocionais, como, por exemplo, batimento cardíaco, respiração, a temperatura do nosso corpo. Todas as funções são controladas pelo cérebro. Então, qualquer alteração nesse órgão, nessa estrutura, vai causar prejuízos para o indivíduo. Então, como que é feita a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica é feita pensando no funcionamento cerebral. O que está acontecendo com aquele indivíduo a nível cerebral? Quais são as alterações dos neurotransmissores ou lesões cerebrais que podem estar causando prejuízo para o indivíduo. Então, assim, o paciente chega, primeiramente é feita uma anamnese, o profissional da neuropsicologia vai buscar entrevistar histórias familiares, questões de genética, questões, por exemplo, se na gravidez a mãe do indivíduo usou alguma droga como o álcool, por exemplo, que pode futuramente comprometer a estrutura daquele indivíduo. Então, primeiramente é feita uma anamnese e em seguida é feita uma avaliação neuropsicológica que é feita por meio de instrumentos neuropsicológicos, são testes, escalas, que foram instrumentos pensados no intuito de avaliar a questão neurológica mesmo, ou seja, são testes produzidos para avaliar questões neurológicas e sua relação com os aspectos psicológicos. A neuropsicologia, em termos de contribuições, em termos de interações com a psicologia, em termos de interações com outras disciplinas, é a necessidade hoje da psicologia não necessariamente se tornar uma neuropsicologia, não se tornar uma neurociência, mas sim refletir que a parte biológica, a psicobiologia cerebral, ela é um cerne do desenvolvimento humano. A fim de compreender, é necessário começar de um ponto de vista mais microscópico. Tem que ter conhecimento de neuroanatomia, tem que ter um conhecimento de neurofisiologia, saber quais são os constituintes do sistema nervoso central, as células, cada função de cada uma, o que ela produz, o que ela envolve, onde é secretado hormônios, neurotransmissores, a função de cada um, a fim de que o resultado do funcionamento do cérebro, que é o comportamento, personalidade e daí por em diante, possa ser compreendido em sua totalidade.
Então, a meu ver, o processo, as fases se dá no conhecimento básico de neuroanatomia, de neurofisiologia, a fim de poder chegar no resultado final, que é as nossas ações, o nosso funcionamento interno e externo, o relacionamento também com o meio ambiente. I don't care if you do. Então acho que a neurociência contribui muito, porque você consegue ver na prática a evolução do quadro do paciente. Eu acho que isso que me chama muita atenção é que às vezes é ignorado por alguns profissionais da psicologia. A neurociência é uma ciência que muitas vezes é vista como uma forma que é muito difícil, que são mitos. Às vezes você tem questões, por exemplo, nós só usamos 10% do nosso cérebro, também é um mito. A neurociência não tem muita aplicação na prática, também é mito. Nós temos sim todas as possíveis práticas dentro da neuropsicologia. Aquilo que não pode ser comprovado neurologicamente, porque a neurociência ela busca sempre a comprovação dos fatos. Então, por exemplo, você quer saber se alguma determinada função, depressão, tem alguma disfunção a nível cerebral, nós sabemos que tem, por exemplo, alargamento dos ventrículos, diminuição do volume do hipocampo, tem aumento de diminuição, por exemplo, de dopamina, de serotonina, aumento de outros neurotransmissores. Então, você sempre tem essa comprovação. Aquilo que não pode ser comprovado, a neurociência fala, olha, isso aqui nós não conseguimos mostrar. Mas aquilo que pode ser mostrado, nós conseguimos comprovar. Então, assim, você vê, ela preza muito por essa comprovação científica. Isso que me chamou a atenção, Porque muitas vezes a psicologia tradicional fica muito no achismo, Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Às vezes o psicólogo não tem aquela preocupação em dar um diagnóstico, mas muitas vezes porque ele não sabe do diagnóstico. Bem, eu sou suspeito de falar, porque eu trabalho com neurocirurgia, mas eu sou fã dos psicólogos. Por quê? A partir do momento que você começa a estudar e compreender a neurociência, você consegue localizar pensamentos destrutivos e tentar tirar ele do paciente. Você consegue localizar pontos positivos no paciente, estimular, desenvolver ele com o paciente. Isso é fundamental. Fundamental para poder evoluir como ser humano, como profissional, como marido, como filho, esposo. E esse é o grande papel do psicólogo, O neuropsicólogo, ele consegue localizar pontos negativos e trabalhar em cima deles, a fim de diminuí-los. Pontos positivos, estimular, a fim de tornar o paciente uma pessoa melhor. E isso é o principal da vida, A gente conseguir melhorar cada dia como pessoa, como ser humano. Deixo o meu muito obrigado à equipe e um grande abraço a todos os colegas da psicologia.